Oh, vamos subir, Inter! Vamos subir, Inter! Oh, vamos subir, Inter! Vitória salvadora! Inter SM quebra a sequência de empates e respira na tabela! Quer saber como é que foi? Vem comigo, vem no vídeo! Paixão Alvirrubra no ar, aqui Gustavo Siqueira, e hoje o Inter SM deu alegria à sua torcida, saiu daquela de marasmo, empate aqui, empate ali, e conseguiu a vitória, 1-0 no Santa Cruz, que tinha na última rodada, né, buscado um empate heróico contra o Passo Fundo, lá no Estádio dos Plátanos, estava perdendo de 2-0 e conseguiu o empate. Então, pelo fator anímico, a gente estava um pouco preocupado. Mas sabe o que anima a gente? O que anima a gente é quando você clica aí nesse botão do like, é quando você se inscreve no canal, é quando você vem com a gente e mostra sua paixão alvirrubra. Comenta aqui da onde está falando, comenta aqui como que está acompanhando o nosso alvirrubro. Tá acreditando? Vamos para a elite? Então vem junto com a gente. Olha, galera, pra mim, tá? Pra mim, que tenho acompanhado o Inter SM há muitos anos e, né, desde o ano passado acompanhando com um pouco mais de afinco. Pra mim, o futebol continua pobre, o futebol continua devendo, o futebol continua ainda muito aquém do que a gente espera. A vitória foi extremamente importante. A gente precisava da vitória. A vitória era o que a gente queria e ela veio. Então foi, né, o que bastou. Agora, nós não podemos achar, né, que com esse futebol a gente está garantido na elite. Vai depender do nosso torcedor, vai depender de melhoras, vai depender, né, de mais resultados positivos. E na próxima quarta-feira, lá nas Castanheiras, lá em Farroupilha, vai ser extremamente importante. Meu amigo Bertual, assessor de imprensa lá do Brasil, Bertual, infelizmente dessa vez não vai dar, dessa vez eu vou ter que torcer para o Alvirrubro, né? Bertual, cara muito maneiro lá do Brasil de Farroupilha, o pessoal do Brasil de Farroupilha atende a gente sempre com muita atenção, né? Mas agora não vai dar, agora é o Dino, agora, né, é o Alvirrubro. Então, assim, quarta-feira, a vitória contra o Brasil de Farroupilha é extremamente importante. Para quê? Para a gente começar a subir na tabela, né? A gente vai ver ali depois, na sequência, como é que ficou a situação do Inter SM, mas o fato é que, mais uma vez, a gente viu um time sem padrão, um time que teve dificuldades extremas, é bem verdade. Dessa vez o Santa Cruz não ameaçou em momento nenhum, né? Mas o time teve dificuldades para marcar, né? Eu ia escolher de verdade, de coração, para mim, o grande craque do jogo. As rádios da Santa Maria, né, escolheram o Júlio Simas, que vem sistematicamente sendo o craque do jogo, e uma outra escolheu, né, o Vitor Júnior. Mas para mim, aqui pro Paixão Alvirrubra, né, eu ia escolher como craque o goleiro Rafael Copete, pela defesa que ele fez quando ainda estava 0-0. Foi um milagre, foi um milagre. Se sai aquele gol do Santa Cruz, eu não sei o que ia ser. Não, sinceramente, não sei o que ia acontecer lá no Presidente Vargas. Mas vou dar o título de craque do jogo para o Leilon. Um cara que está tendo poucos minutos, um cara que já tem seu valor aí demonstrado em várias equipes por onde passou. É campeão estadual lá em Sergipe com o Itabaiana. Itabaiana que está na Série C, inclusive, do Brasileirão, né? Então, o Leilon é um cara que tem rodagem, tem currículo e que, né, deveria ser mais aproveitado. E além de tudo isso, o Leilon tem estrela. O Leilon tem estrela, né? Ele tem 2 hat-tricks na carreira aí, em situações importantes, inclusive na virada, né, contra o Gaúcho, quando o Santa Cruz foi campeão lá, né, da terceirinha. Então, assim, mais chance pro Leilon, mais oportunidade. Então, por isso, e pelo gol, que se o gol não sai, não tem nada. Se o gol não sai, não tem absolutamente nada. É a crise no Presidente Vargas. E o Leilon, né, com o gol que ele fez ali no bate-rebate, não interessa, foi ele que botou para dentro. Leilon, meu parceiro, ó,
tu, para mim, e aqui Paixão Alvirrubra, tu é o craque do jogo, porque tu, né, foi quem garantiu a vitória do Internacional de Santa Maria. Valeu? Então, vamos ver agora, então, como é que foi o jogo. Depois a gente, né, vai ver as entrevistas aí. Tem entrevista do Leilon, que fez o gol, tem entrevista do presidente Pedro La Páscoa e tem entrevista do professor Bruno Coutinho explicando por que fechou os treinos aí para a imprensa durante essa semana. Confere aí! Começa o jogo, então, as equipes aí se aquecendo na fria tarde de Santa Maria. Na verdade, todo o Rio Grande do Sul está bem geladinho, tá? As equipes ali, né, começam, né, a aquecer. Vamos ali pelos protocolos da Federação Gaúcha, os capitães com arbitragem. Mas a verdade é que os primeiros 15 minutos não ofereceram nenhum momento de grande intensidade, de grande emoção, né? E a gente, né, viu que foi um momento mais de estudo entre as equipes e separou aqui para vocês realmente, né, os principais momentos, os principais lances aí da partida. E a gente vai ver aí que a primeira chegada, primeiro momento realmente de algum perigo, vai acontecer só aos 15 minutos, né, uma chegada do Inter SM ali pelo lado direito, que se vocês observarem nos primeiros momentos, foi nesse primeiro tempo, foi por onde o Inter SM chegou quase todas as vezes. Aí uma chegada do Lion, a bola sobrou para ele depois de uma tentativa de fazer o passe, voltou, ele chutou pro lado de fora. Depois, novamente, ali pelo lado direito, mais uma chegada, né? Agora essa também, assim como o Lion, com a bola sendo tocada, triangulada, e a bola vai chegar na área para o Matheus Santana de cabeça, né, fazer essa tentativa. Depois, uma falta perigosa, né, do lado direito. A gente vai ver que aconteceram mais umas 2 ou 3 faltas dessas. O Vitor Júnior, né, coloca a bola na área e o Tairone lá no ataque, né, lá no meio dos zagueiros do Santa Cruz, ele vai subir mais alto e vai colocar a bola no travessão, né? Então foi uma bela chegada. O bandeirinha depois apontou o impedimento, mas não deixou de ser uma boa chegada. Aí uma bola na área, o Internacional de Santa Maria chegou a reclamar um pênalti aí depois do chute do Marco ali, do Marcos Freitas, mas, né, o juiz nada marcou e a bola nitidamente bateu no peito do jogador do Santa Cruz. Aí aos 30 minutos vai ser a primeira escapada do Santa Cruz. 30 minutos o Inter não conferiu. O Santa Cruz começou então a tentar jogar, começou a chegar mais perto, né, do Inter. Aos 31, né, logo já dando resposta a essa primeira chegada do Santa Cruz, mais uma falta, não é replay, de novo pelo lado direito. O Vitor Júnior vai colocar na área, vai colocar a bola na área. Tairone de cabeça coloca ela no fundo da rede, mas o bandeirinha dava impedimento. Houve muita reclamação porque a bola teria batido na barreira, teria vindo da zaga e teria, né, tirado o impedimento, mas o juiz acabou anulando o gol. 40 minutos, primeiro tempo, chegada perigosa de Santa Cruz, falta, né, o Patricão, ótimo centroavante, sobe mais alto que o Tairone e joga a bola para fora, por cima do gol do Copete. 44, né, um escanteio perigoso, que, né, cobrado lá do lado direito novamente pelo Vitor Júnior. A bola, né, chega com perigo ali, passa perto do gol, abre uma sequência de escanteios que depois acabariam não resultando em chance. E aí a chance mais clara do Inter SM no primeiro tempo, né, uma escapada ali do Vitor Júnior de novo lá pelo lado direito de ataque, e ele cara a cara com o goleiro faz uma ótima defesa, salva o Santa Cruz e garante, né, que o time da região lá do Vale do Rio Pardo vá para o vestiário, né, com um empate, garantindo um empate. Primeiro tempo, 0 para o Inter SM, 0 para o Santa Cruz. Vamos conferir aí então agora o segundo tempo. Segundo tempo vai começar nada diferente do primeiro, né? Talvez as chances de gols começam mais cedo, né? A gente viu lá no primeiro tempo que só aos 15 minutos tivemos uma chance. No primeiro tempo já
logo aos 6 minutos, logo no início, a gente já vai ver uma boa chance do Inter SM. Então aí começa o jogo e os times, né, vão tocando bola. Um segundo tempo que foi bem mais morno que o primeiro, mas já aos 6 minutos o Inter SM vai tentar construir a sua primeira chance. Acompanha aí. Então, né, depois da troca do Jarro, né, entra o Jarro, sai o Alan Baldi, a gente vai ver, né, a chance mais clara do Santa Cruz. 55 minutos, já quase chegando aos 56, né, o Santa Cruz chega, a zaga espana e sobra limpinha pro Patricão, e o Copete faz um verdadeiro milagre. Para mim seria o craque do jogo, né? Só por essa defesa, para mim teve uma participação tão importante quanto o gol. Aí o Inter chegando, né? O Matheus Santana tira a bola do Jarro, né? A bola vinha, assim, ó, afeição para o Jarro fazer o gol, e o Matheus Santana acabou tirando, que a gente já viu, né, no jogo passado, o Rodrigo tirando o gol também, né, do Júlio Simas, depois de uma cabeçada, né, do volante do Inter, que ia direto ao gol, e o zagueiro do Inter serviu de zagueiro para o adversário. Mas o gol veio. Confere aí como narraram os veículos de Santa Maria. Camisa número 10 na bola. Torcemos que agora com Gabriel Morbeck e David Batista saiu o gol de cabeça. Vitor Júnior, pé esquerdo, alçou, quem sabe agora o desvio de cabeça, bota viva, vai entrar! Bate, rebate, pintou, vai entrando! Gol do Inter de Santa Maria! Chorado, mas tá valendo! Um gol importantíssimo! Resultado final. Agora são 27,5. Etapa final de jogo. Placar de 0-0. Internacional e Santa Cruz. É falta em favor do Internacional. Outra tentativa. Outra cobrança. Atenção, Vitor Júnior suspendeu na boca da meta. Afasta a zaga. Sobrou de cabeça. A bola vai entrando. Bate em todo mundo. Acabou entrando. É gol! Gol! Nacional de Santa Maria, inenarrável, uma sequência de chutes, uma sequência de tentativas. O que importa é que a bola entrou, o que importa é que a rede balançou. Olha o tempo, 28 minutos, etapa final de partida, o placar está mudando, um gol para o Internacional de Santa Maria, 0 para o Santa Cruz, bateu. Prepara-se por ali na cobrança, camisa 10 do Internacional de Santa Maria, tá na cobrança Vitor Júnior, vamos lá que o placar não é seu, Vitor Júnior cabeceou na área, para trás, vai pintar o gol, vai pintar, se não fizer não faz mais, se não fizer, fez, gol! Nacional de Santa Maria, se for pro gol, me chama que eu vou, Leilon, camisa 16, eu não sei nem o que descrever. Então, galera, a gente viu aí que, né, às vezes esse esquema aí, com muitas alterações, né, na hora de concluir, às vezes os nossos jogadores acabam se perdendo. No finalzinho do jogo aí, o Santa Cruz dá uma pressão, tenta fazer, né, uma pressãozinha, mas nada que assuste, né? Passou longe de ameaçar o Internacional e o jogo se encaminhava, né, para essa vitória tão importante. Muito bonito, 4 torcidas organizadas da Baixada, a Fanáticos sempre com a sua charanga, agora Bebedores da Baixada, né, Comando Vermelho e também a turma do Esquenta. E acabou assim, 1-0 para o Inter SM, vitória importantíssima para alcançar o 4º lugar da tabela de classificação e buscar, né, uma posição melhor nas próximas rodadas.
difícil tu explicar. Eu acredito, irmão, que é um trabalho que vem, não se resume àquele momento ali, aquele bate-rebate. Nossa equipe estava muito bem, criando muitas oportunidades. E a mística do futebol, não gostaria de falar essa palavra, mas tinha que ser daquele jeito. Eu acredito que se eu acerte o chute em cheio, a bola vai lá atrás. Mas o chute mascado, o bate-rebate na área, típico de divisão de acesso, fui no teu programa e falei que era muito importante a bola parada, que define muito o jogo pelas condições do campo, pela dificuldade que as equipes têm quando enfrentam o Inter de Santa Maria, que é diferente, tu sabe que tem um motivacional a mais, os caras realmente dão a vida e a gente tem que dar a vida também dentro de campo. Acredito que eu entrei com esse intuito de ajudar meus companheiros, de ajudar a todos do grupo, comissão, diretoria. Acredito que o torcedor está esperando uma vitória que a gente convença mais, que seja com mais gols. A gente entende, mas a gente está no meio do caminho, um pouquinho mais para frente do meio, e vai tentar melhorar a cada dia. Isso é o que a gente pode prometer. É um trabalho sério, que a gente vai tentar melhorar a cada dia. No dia a dia, o nosso dia a dia é muito bom e eu tenho certeza que a gente vai chegar muito forte. Importante demais, como eu falei antes, Gilson, para ti mesmo, foi uma semana muito difícil, né? Uma semana de reflexão, né? Porque o Inter não estava entregando resultado às vezes, mas não desempenho, né? Hoje eu vi o time que eu quero, entendeu? O time aguerrido, um time sufocando o tempo inteiro, jogou muito bem. Ainda falta corrigir um defeito da equipe, que é a gente aproveitar mais oportunidades, né? E não sofrer tanto, sabe? Hoje é um jogo para 2, 3, né? Não vou falar de arbitragem, de coisa, a gente tá de cabeça quente, né? Então, a gente, hoje eu falei para eles agora ali, o time que a gente quer, né? Questão de vontade, questão de imposição, questão de criar situação, sabe? Eu acho que chamamos a torcida de novo pro nosso lado e vamos pra Farroupilha. A gente não fez 2 vitórias seguidas ainda, eu falei ali dentro para eles, né? E a gente tem que fazer, o time que quer chegar vai ter que fazer. Então, tomara que seja em Farroupilha, vamos forte para lá, né? Agora descansar, né? Dar uma acalmada, porque a semana foi muito, muito complicada, né? E eu acho que agora, com certeza virou alguma chave, alguma coisa diferente que aconteceu aqui, né, que vai nos levar lá pra cima. Pergunta que eu faria pro Bruno Coutinho, mas o Alexandre acaba colocando no ar. Faz essa pro Pedro, questão da sequência de treinamentos, vão seguir fechados, de repente uma parte que a imprensa possa acompanhar e depois fechar algum trecho que ele julgue mais importante. Daqui por diante, qual deve ser a ordem da direção? Não tenho essa resposta ainda, mas a nossa ideia é aproximar a torcida, a imprensa, entendeu? Esses bloqueios aí, acho que não fazem bem para nossas relações, né? Mas eu quero que vocês entendam que não é nada pessoal contra ninguém, né? Tu mesmo, Gilson, te considero um parceiro, um baita camarada aqui, os caras as pessoas de outras rádios que trabalham, enfim, né? Então, acho que a ideia nunca é afastar vocês, a ideia é aproximar, porque os veículos de comunicação nos incentivam muito, nos ajudam muito, né? Então, pode ter certeza que a gente vai ter retorno da normalidade, mas em alguns momentos, assim, a gente vai precisar fechar um pouquinho, né? Até por condições internas, né? Mas pode ter certeza que a gente quer todos ao nosso lado e não criar barreiras entre nós. Eu acho que a gente performou mais uma vez para ser digno e merecedor da vitória, né? E a gente confirmou, quem sabe, na chance menos clara que a gente teve durante todo o jogo. Uma situação que foge um pouco do meu controle, né? Se os atletas criam tanto assim, acaba que é gesto técnico. Eu preciso que eles achem o timing e achem a melhor solução para finalizar as situações que a gente tanto cria e termina o jogo com apenas 1-0. Ainda na linha da pergunta do Matheus, essa questão do capricho nas finalizações, até que ponto é possível organizar isso aí, ou se tá 1-0 basta, enfim, a avaliação geral do Bruno nesse sentido, mas a gente concorda isso até no sentido de outros jogos, o time cria bastante, às vezes poderia passar um 3, 4-0, mas fica no 1-0, e aí tem alguma pergunta, por que não foi mais? É lógico que eu posso lapidar essa situação, né, diretamente com a parte física, uma situação interna, e eu posso expor aqui para vocês. Eu tenho que segurar às vezes os atletas, porque eu gosto muito de fazer esse trabalho analítico, né, de treinar o gesto individual do atleta, principalmente de ponteiros e atacantes, e a gente chega a treinar em exaustão essa situação, né? Numa nova metodologia que a gente tem nesses anos mais próximos,
a gente tira esse trabalho analítico, né, do trabalho individual, técnico, de cruzamento, passe e chute. Eu sou completamente contrário a isso. Eu gosto muito de trabalhar esse refino técnico e os atletas é até onde eu posso me meter nessa situação. Depois, uma situação mais complexa, que é mostrar para eles o caminho mais fácil, né, de gerar essas situações, que é muito mais difícil. E isso eles estão encontrando, então foge um pouquinho. Eles entenderam, me dedicaram a essa vitória no vestiário, então fico bastante feliz que eles estão comprando a ideia, eles acreditam muito no processo, dependente do resultado. A última derrota que a gente teve, né, o último jogo que jogamos, pode gerar um pouco de dúvida de quem está aqui no entorno, nos rodeando, mas os de verdade, os que acreditam de fato, não duvidaram em nenhum momento, e a gente conseguiu mais uma vez performar. Infelizmente foi só 1-0. Professor, a minha pergunta é justamente sobre isso, né? Muito por conta do resultado em São Leopoldo, mesmo com resultados bons aqui na Baixada, o clima com a torcida não parecia muito favorável antes dos 3 pontos. Como que isso impacta a preparação, mais especificamente nessa semana? É lógico que cada cabeça reage, cada corpo, cada mente, cada ser humano, né? Cada homem ali, pai de família, reage de uma maneira diferente. Para mim não muda nada. Para mim ela bate, desvia, e eu trabalho, tenho convicção no que eu faço, tenho minhas convicções, venho aqui, flexibilizo elas com os atletas que eu tenho, a gente gera o que gera. O maior problema de um treinador é não gerar situação de gol, porque se tu não gera situação, tu não acha o gol de nenhuma maneira. Vocês são a prova aqui comigo, e quem vem aqui assistir no estádio, que a gente gera muita situação, então foge um pouco do meu comando. Essa falta, né, de convicção no trabalho não faz parte do Bruno, e comigo não altera minimamente. Agora há pouco, na coletiva da imprensa do técnico Pedro Iali, o técnico afirmou que o gol do Inter foi duvidoso. Houve também várias reclamações da arbitragem, a torcida revoltada, houve várias discussões, 8 cartões amarelos até a segunda parte do segundo tempo. O que falar da arbitragem hoje, Bruno? Pode ser duvidoso, em específico com esse lance pode ser duvidoso, como tiveram tantos outros lances duvidosos a nosso favor, né? Depois que o próprio gol, exatamente. Então, assim, o pênalti, e assim, uma equipe que sofreu o jogo inteiro, não criou nada. Eu acho que depois que ele reassistiu o jogo outras vezes, vai entender o porquê que não venceu, e quem gera mais situação, no meu ponto de vista, é o merecedor. Então, assim, depois com a cabeça fria, você vai ver que, de fato, como eu falei na primeira questão, né, ou do Matheus ou do Gilson, a gente fez o gol na situação menos clara. Isso faz parte do futebol, ele é bastante experiente para saber dessa situação, né? Gosto muito dele, não conheço pessoalmente, mas é uma pessoa que eu admiro. Depois com a cabeça fria vai ver que de fato não teve chance, e a gente foi muito merecedor do resultado. Professor, a primeira fase da competição está chegando ao seu final. Restam ainda 4 jogos. Questão física, a gente vê aí que o Jarro entrou no segundo tempo hoje, o Rodrigo Augusto nem começou, o Simas foi improvisado ali no lugar, enfim, uma linha de 3, enfim, também em algumas partes. Quero que o senhor fale da questão física, o quanto isso pode pesar para o Inter no final da competição, e também essa questão do segredo, se esconder o time aí talvez seja também um dos fatores que ajude o Inter de Santa Maria nesse final da competição. Vamos lá, uma de cada vez. O Simas é zagueiro de origem, tá? Zagueiro e volante, então ele não estava improvisado. A gente de 3, com 2-1, com Simas e Tairone e um volante, um pivô central que é o Mossoró. Esconder o time, eu sempre mencionei com vocês, né, que o que mais me toca é a gente entregar situações muito específicas, né? E a escalação é uma situação que me incomoda bastante. É uma divisão que a gente não tem atletas com histórico, né, de futebol nacional, com dados para a gente informar como é que eles podem performar. Então a gente faz força e tem até um custo financeiro para ir atrás dessas informações, com viagens e assistir jogos em loco. E é lógico que quanto mais a gente dificulta a vida do adversário, aumenta um pouquinho a nossa margem. Sobre as lesões, o Rodrigo teve uma lesão com um grau alto. Hoje eu trouxe ele para o banco em função do que ele representa para nós. Ele se colocou à disposição, mas a gente teve também o retorno do Marco, que supre essa necessidade da mesma forma. O Jarro se lesionou na pré-temporada, se lesionou após a estreia, se lesionou depois do 5º jogo, se não me falha a memória. O Jarro tem uma rotação com apenas 29 minutos de média, 29 minutos de média de 5 jogos apenas jogado. Então, como é que eu vou expor um atleta que é tão importante para nós, para jogar mais tempo? É uma situação completamente controlada.
pelo staff, liderado pela minha pessoa, só que é um trabalho que ninguém vê. Eu não me importo que ninguém veja, só não... Se a cobrança, se a crítica, ela vem de uma maneira que é do campo, até o momento que a gente pisa fora do campo, tá tudo certo. Se ela passa um pouquinho e vai para um caráter pessoal, eu sou homem como os demais que ali na arquibancada estão e vou me defender sempre, porque tenho tantos problemas como os demais. Então, assim, fica sempre aqui no profissional, tá? E eu vou lidar e tratar vocês e quem seja com a maior clareza possível. Pergunta de quem faz o dia a dia e quando escreve o texto ou fala na rádio, remete as informações, tá pensando também no torcedor, tá pensando no conselheiro, aquele que acompanha as nossas transmissões, seja nossa, seja de um colega de outra emissora. Essa questão da decisão dos treinamentos fechados segue de forma definitiva? Pode de repente abrir um trecho do trabalho, daqui a pouco, agora eu vou fechar, peço que vocês se retirem. Como é que vai ser daqui por diante? Então, a gente fechou o trabalho, né, Justo, porque tu expôs uma situação, né, que eu não gostei, né, tu falou exatamente a escalação que a gente teve, tu falou que na rádio do Aimoré é uma situação que... Não tinha, a rádio não é do Aimoré, a rádio é Índio Capilé, formada por 3 jornalistas, a rádio não é do clube, isso é importante. A rádio, qual é o nome da rádio? Índio Capilé, mas ela não é do clube. Índio Capilé, tá bom, vamos lá. E aí tu falou toda a minha escalação, foi o jogo que eu tirei a referência... E aí tu falou toda a escalação, falou que o Jarro não treinou, então assim, eu nunca, e eu quero que tu confirme, se eu estiver, pode me desmentir, eu jamais quis fechar o treino aqui, em nenhum momento, né? Eu falei com vocês que as portas estão abertas e a única situação que eu pedi é que não expusesse a nossa equipe, pode dar o parecer tático, técnico, se a atmosfera está boa, se viu que o clima está bom aqui no Internacional, se a gente vem se preparando, avaliar se o trabalho de fato é profissional, de qualidade ou não, e expor a nossa convocação foi a única coisa que eu pedi para você e o Matheus, né, que é os que mais acompanham aqui, né, no nosso cotidiano, e vocês expuseram exatamente quem não iria jogar, quem estava machucado, e deram toda a informação para uma rádio, né? Perdão, então, que não é do Aimoré, mas ela se chama Índio Capilé. Então, seria a mesma coisa alguém do Aimoré passar aqui para a rádio Dino, né? Que seria o nosso mascote. Então, assim, eu não gostei dessa exposição. Os treinos, eles podem voltar a ser abertos para vocês, desde que vocês cumpram com o nosso combinado que a gente tinha, simples assim. Bom, vocês viram aí, né, os melhores momentos, viram as entrevistas, viram, né, os depoimentos. O Leilon fala, né, da questão do trabalho, de que não é por acaso, né, mas fala também que se de repente tivesse pego de cheio na bola, a bola teria ido lá no cemitério, né, pegou mascado, né, e entrou. O que importa. Leilon, cara, tu merece demais, cara. Tu é um dos caras aqui, ó, que nós... queremos, assim, ó, que a gente vê, entrega, tá? Não é que a gente não vê nos outros, a gente vê em todo mundo, mas tu é um cara que merece demais, cara. Tu é um cara que, né, a gente, né, eu, pelo menos, vejo o esforço que tu faz. Um cara que sai lá, né, do extremo norte do Brasil aqui, né, pro Rio Grande do Sul, para fazer futebol, não é pouca coisa. Bom, na entrevista do presidente, o presidente, né, fala da importância da vitória, fala da importância, né, do papel da imprensa, que a ideia não é, né, continuar com o bloqueio não faz bem a ninguém, e eu concordo, presidente, não faz bem para ninguém esse bloqueio, embora, né, a gente tenha que entender como as coisas funcionam, né? Se havia um acordo de não divulgar as informações, né, ele deveria ser cumprido, né? Conheço o Gilson baita profissional, mas assim, tem que ver o que foi acordado entre as partes, né? Se não havia acordo nenhum, não tem por que o professor ficar, né, com toda essa, né, mágoa, com toda essa, né, preocupação, porque foi vazada a informação, né? Também não adianta querer dizer que eram 3 profissionais. Rádio Índio Capilé, a gente sabe que é a rádio da Aimoré, né? Então, assim, aqui no jogo de diz daqui, diz dali, o que mais importa é que precisamos reestabelecer, né, essa relação. Não leva a lugar nenhum, né, essa ruptura entre imprensa, entre, né, o clube. Então, acho que o presidente está atuando muito bem como mediador dessa situação que, né, não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum, né? Mas assim, professor Bruno Coutinho, vamos dar uma acalmada, professor.
Então, professor, muita calma nessa hora. Eu, como professor de geografia, né, poderia daqui a pouco apresentar um mapa da América Latina virado e ser questionado como que está ensinando isso para os alunos se o mapa é assim, né, não é desse jeito. Então, assim, nós entendemos, professor, que o senhor quer implementar a sua ideia, né, as suas convicções, mas às vezes as nossas convicções precisam dar lugar ao coletivo. Assim como um jogador que daqui a pouco é, né, muito craque e não está contribuindo e que não vai, né, ajudar, né, no coletivo. Então, a mesma coisa o comandante, né? Então, essa vitória veio para trazer, né, para apaziguar os ânimos, né? Diferente do presidente, não é esse o time que eu quero ver ainda. Para mim, não é ainda o time do Inter SM que eu queria, né, ver em campo. Mas já valeu pela vitória, né? Vamos conferir aí como que vai ficar a tabela e como que fica essa reta final de competição. Bom, vamos aqui então ver como é que tá a tabela, como é que ficou depois dessa, né, da 11ª rodada. Segue o Aimoré na liderança, 26 pontos, o Gramadense segundo com 22, empatou hoje com o Lajadense. O VEC, né, o Veranópolis, que conseguiu mais uma vitória, ganhou do Esportivo lá na montanha ontem com 21 e o Internacional com 19. Passo Fundo também 19. Lajadense, né, que empatou com o Veranópolis, também 19. E o Bagé, 18 pontos. Fechando aqui, né, essa primeira parte da tabela, né, o Novo Hamburgo com 15, o Brasil de Farroupilha com 12 e o Santa Cruz com 10. Aí para baixo, acho que do Santa Cruz para baixo, acho que, né, ninguém mais tem chance. O Glória tem 9, né, ainda com jogos a fazer, né? Tem menos jogos que as outras equipes. O Glória, né, já folgou, né, tá com um jogo a menos aí. Mas acredito que a briga vai ficar pela última vaga ali entre Bagé, Novo Hamburgo, Brasil de Farroupilha e Santa Cruz. Por isso que o jogo lá de Farroupilha é muito importante na próxima quarta-feira. A gente está vendo a tabela, né? O Lajadense já jogou com o Gaúcho, por isso que está com essa pontuação, né? Está com, inclusive, né, um jogo a mais aí na tabela, certo? E o Veranópolis vai jogar com o Bagé, confronto direto, né? O Gramadense 21 e o Bagé com seus 18 pontos vão brigar ali por uma melhor colocação na tabela. O Santa Cruz recebe ali o Gramadense e, né, joga a sua vida, o que pode ajudar o Internacional de Santa Maria, que com uma vitória vai, né, a 22, empata em número de vitórias e pode especular alguma coisa, né, no saldo de gols. União Real, né, já não deve valer mais nada. O nosso jogo, Passo Fundo jogando a vida ali contra o Aimoré, embora com 19 pontos, não acredito que o Passo Fundo vá ficar fora, mas é um jogo em que o Passo Fundo ainda quer melhorar a posição na tabela e o Aimoré, né, já está classificado, deve se confirmar em primeiro. Novo Hamburgo Esportivo fecha uma rodada, né, e acredito que o time do Vale dos Sinos deve ganhar, chegar a 18 pontos. Então aqui, né, 2 jogos chaves, né, tendo em vista que Novo Hamburgo, né, que está em 8º, joga em casa. O Bagé, né, enfrenta o Veranópolis fora de casa. É o motivo aí para que o Brasil de Farroupilha e o Santa Cruz, que jogam em casa, queiram a vitória, né, a qualquer custo, para se manterem vivos na divisão de acesso. Imaginemos que o Novo Hamburgo vença o Esportivo, né, que já não quer mais nada na competição. O Novo Hamburgo iria a 18, o Brasil vencendo vai a 15 e o Santa Cruz vencendo vai a 13, né? Então, ainda assim, ficariam numa distância de uma rodada do Novo Hamburgo, né? Então, é complicada a situação ali de Brasil de Farroupilha e Santa Cruz, né? E ainda tem que enfrentar o Inter SM. Acho que o Inter SM tem que aproveitar o fato de que o Brasil não tem um bom desempenho em casa e tentar aí, de alguma forma, conseguir, né, esses pontos. Então,
Tá aí, a gente tá vendo aqui, fiquei em cima, né? Novo Hamburgo e Esportivo, Passo Fundo e Aimoré, Brasil de Farroupilha e Inter SM, União Frederiquense e Real, o jogo que é o menos, né, o que tem menos coisa em jogo, Santa Cruz e Gramadense e Lajadense e Gaúcho já jogaram. Então é isso, minha gente, né? Tá chegando, tá funilando, ainda dá para fazer, né, muita coisa, dá para chegar na parte de cima, já estamos na primeira metade, agora é manter, né, conseguir os pontos fora de casa e manter, né, o time lá em cima para ter alguma vantagem nos mata-matas aí da divisão de acesso. Então tá aí, né? Próxima rodada, Farroupilha, Estádio das Castanheiras, confronto com o Brasil, né? Um confronto de alguma forma que pode ser decisivo para, né, o Inter SM consolidar na parte de cima da tabela e o Brasil vem à vera porque é o jogo da vida para continuar vivo por uma vaga. Então vai ser um jogaço na próxima quarta-feira. Mas o melhor mesmo é o quê? Que tu que veio até agora, né, não é possível que não tenha ainda deixado o teu like, te inscrito no canal. Tem uma galera que vem aqui, né, e assiste o nosso vídeo, mas não deixa o like, não se inscreve no canal, dá essa moral, porque daí mais alvirrubos chegam junto com a gente, entendeu? Então vem junto, deixa o like, te inscreve no canal, compartilha, né? Ativa o sininho de notificações para saber quando tem vídeo novo, beleza? Então cada vez mais nosso tijolinho, né, da escada rumo à elite está sendo construído, está sendo entregue. Então, vamos junto. Depois do Brasil, é o Novo Hamburgo, lá no PV, de novo casa cheia, para chegarmos na fase dos mata-matas. Aí sim, outro campeonato com todo o gás. E vamos subir, Inter! Até a próxima e aquele abraço!